Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 172, estamos no período do Reino Dividido e vamos ouvir segundo o livro dos Reis 3, segundo o livro das Crónicas 26 e 27 e Salmo 72. Segundo o livro dos Reis 3. No 18º ano de Josafate, rei de Judá, Jorão, filho de Acabe, começou a reinar em Israel, na Samaria, e reinou durante 12 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor, mas não tanto como seu pai e sua mãe, pois tirou as estátuas que seu pai tinha erigido a Baal. Mas imitou os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar Israel e não se apartou deles. O rei Meshá de Moabe, possuidor de muitos rebanhos, pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros de lã. Porém, com a morte de Acabe, quebrou a aliança que tinha com o rei de Israel. O rei Jorão saiu da Samaria e fez o recenseamento de todo o Israel. Depois mandou dizer a Josafate, rei de Judá: o rei de Moabe rebelou-se contra mim. Queres vir comigo combater contra ele? Josafate respondeu: sim, vou. Eu sou como tu, o meu povo é como o teu, e a minha cavalaria é como a tua. E acrescentou: por onde subiremos? Respondeu Jorão: pelo caminho do deserto de Edom. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom puseram-se em marcha, mas depois de 7 dias de caminho veio a faltar a água, tanto para o exército como para os animais que o seguiam. O rei de Israel exclamou: ai, o Senhor juntou aqui os 3 reis para os entregar nas mãos do rei de Moabe. Josafate disse: não há por aqui um profeta do Senhor, para consultarmos o Senhor por meio dele. Respondeu um dos servos do rei de Israel: sim, está aqui Eliseu, filho de Shafate, aquele que derramava água sobre as mãos de Elias. Josafate disse: está nele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafate, e o rei de Edom foram ter com ele. Eliseu perguntou ao rei de Israel: o que tenho eu a ver contigo, ó rei? Vai procurar os profetas do teu pai e da tua mãe. Disse-lhe o rei de Israel: não, porque o Senhor reuniu aqui estes 3 reis para os entregar nas mãos do rei de Moabe. Eliseu exclamou: pelo Senhor do Universo, o Deus vivo a quem sirvo, juro que se não fosse em atenção a Josafate, rei de Judá, não faria caso de ti, nem sequer poria em ti os meus olhos. Mas agora, trazei-me um tocador de harpa. E enquanto o tocador tocava a harpa, a mão do Senhor veio sobre Eliseu, que disse: isto diz o Senhor: cavai no leito da torrente muitas valas, pois isto diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva, e contudo o leito encher-se-á de água, e podereis beber vós, o vosso exército e os vossos animais de carga. Porém, isto é pouco aos olhos do Senhor. Ele vai entregar também Moabe nas vossas mãos. Destruireis todas as cidades fortes, as cidades mais importantes, derrubareis todas as árvores de fruto, tapareis todas as fontes e cobrireis de pedras todos os campos férteis. No dia seguinte, pela manhã, à hora em que se costumava oferecer a oblação, desceram as águas pelo caminho de Edom e a terra cobriu-se de água. Os moabitas, ao saberem que aqueles reis os vinham atacar, mobilizaram-se todos os homens que tinham atingido a idade de ir para a guerra e foram postar-se na fronteira. Na manhã seguinte, quando o sol incidia sobre as águas, os moabitas viram as águas vermelhas como sangue. Eles exclamaram: é sangue! Os reis pelejaram entre si e destruíram-se mutuamente. Corre agora, ó Moabe, a recolher a presa. Mas ao aproximarem-se do acampamento dos israelitas, estes levantaram-se e atacaram os moabitas, que fugiram diante deles. E os vencedores perseguiram os de Moabe. Destruíram as cidades, encheram toda a terra fértil de pedras que cada um lançava, entupiram todas as fontes, derrubaram todas as árvores de fruto, de modo que só ficaram as pedras da cidade de Kir-Hareshet, que foi cercada e atacada pelos atiradores de funda.
Vendo o rei de Moabe que não podia resistir àquele ataque, tomou consigo 700 homens armados de espada para abrir caminho até ao rei de Edom. Mas não conseguiu. Tomando então o seu filho primogênito, que deveria suceder-lhe no trono, ofereceu-o em holocausto sobre a muralha. Isto provocou grande indignação em Israel, que se retirou dali e voltou para a sua terra. Segundo o livro das Crônicas 26. Todo o povo de Judá proclamou rei a Uzias, que tinha então 16 anos, e colocou-o no trono em lugar de seu pai Amacias. Foi ele quem reedificou Elate e fez voltar esta cidade ao domínio de Judá, depois de o rei adormecer com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jecolias e era natural de Jerusalém. Praticou o que é reto aos olhos do Senhor, como o seu pai Amacias. Aplicou-se a honrar a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto honrou o Senhor, Deus deu-lhe prosperidade. Fez uma expedição contra os filisteus, derrubou as muralhas de Gate, de Jabné e de Asdod. Construiu cidades no território de Asdod e na terra dos filisteus. Deus ajudou-o contra os filisteus, contra os árabes que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. Os meunitas pagaram tributo a Uzias e a sua fama estendeu-se até aos confins do Egito, porque se tornara muito poderoso. Levantou torres fortificadas em Jerusalém, sobre a porta do ângulo, sobre a porta do vale e sobre a esquina da muralha. Também construiu torres no deserto, onde cavou numerosos poços, pois aí possuía numerosos rebanhos, tanto na planície como no planalto. Tinha lavradores e vinhateiros nas montanhas e nas vinhas, pois era apaixonado pela terra. Uzias tinha um exército de guerreiros que partiam para a guerra organizados em esquadrões, segundo o alistamento feito pelo escriba Jeiel e pelo administrador Massaías, sob a direção de Ananias, um dos oficiais do rei. O número total dos chefes de família, guerreiros valentes, era de 2.600. O exército que comandava era de 307.500 homens aptos para a guerra, que combatiam fortemente contra os inimigos do rei. A todo este exército, Uzias fornecia para cada campanha militar escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e fundas para atirar pedras. Mandou construir em Jerusalém máquinas destinadas a serem colocadas sobre as torres e sobre os ângulos das muralhas para atirar flechas e grandes pedras. A sua fama estendeu-se até muito longe, pois Deus fez maravilhas para o ajudar a adquirir grande poder. Mas ao ver-se tão poderoso, o seu coração encheu-se de orgulho para sua desgraça. Cometeu uma falta contra o Senhor seu Deus. Entrou no templo do Senhor, a fim de queimar incenso no altar dos perfumes. O sacerdote Azarias, com 80 corajosos sacerdotes do Senhor, entraram atrás dele. Fizeram frente ao rei Uzias e disseram-lhe: Não te compete a ti, Uzias, queimar incenso ao Senhor, mas aos sacerdotes da estirpe de Arão, que foram consagrados para este fim. Sai do santuário, porque prevaricaste e não tens direito à glória que vem do Senhor Deus. Então Uzias, tendo na mão um turíbulo, enfureceu-se. Mas durante esse acesso de furor contra os sacerdotes, apareceu-lhe lepra na fronte, ali no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes, diante do altar dos perfumes. O sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes olharam-no e viram a lepra que tinha na fronte. Precipitadamente fizeram-no sair. Aliás, ele próprio se apressou a sair, sentindo-se ferido pelo Senhor. O rei Uzias ficou leproso até à sua morte e viveu numa casa isolada coberto de lepra. Por este motivo, foi excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotam administrava o palácio real e governava o povo do país. Os restantes atos de Uzias, desde os primeiros aos últimos, foram descritos por Isaías, filho do profeta Amós. Uzias adormeceu com seus pais e foi sepultado perto deles no campo das sepulturas reais, pois era leproso. Seu filho Jotam sucedeu-lhe no trono. Segundo o livro das Crônicas 27. Jotam tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jerusá, filha de Sadoc. Praticou o que é reto aos olhos do Senhor, exatamente como havia procedido seu pai Uzias, mas não se intrometeu como ele no templo do Senhor. No entanto, o povo continuava a corromper-se.
Foi Jotam que construiu a porta superior do templo do Senhor e fez muitas obras nas muralhas de Ofel. Construiu igualmente cidades fortificadas na montanha de Judá, fortalezas e torres nas regiões cultivadas. Fez guerra ao rei dos Amonitas e venceu-o. Este pagou naquele ano um tributo de 100 talentos de prata, 10.000 corros de trigo e 10.000 de cevada. Isto mesmo lhe trouxeram os Amonitas no 2º e 3º ano. Jotam tornou-se assim muito poderoso, porque andava firmemente nos caminhos do Senhor seu Deus. Os outros atos de Jotam, as suas ações, os seus feitos e as suas guerras, tudo isso está escrito no livro dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Jotam adormeceu com os seus pais e foi sepultado na cidade de David. Seu filho Acás sucedeu-lhe no trono. Salmo 72, de Salomão. Ó Deus, concede ao rei a tua retidão e a tua justiça ao filho do rei, para que julgue o teu povo com justiça e os teus pobres com equidade. Que os montes tragam a paz ao povo e as colinas a justiça. Que o rei proteja os humildes do povo, ajude os necessitados e esmague os opressores. Que ele possa contemplar-te como o sol e como a lua de geração em geração. Que o rei seja como a chuva sobre os campos, como os aguaceiros que regam a terra. Em seus dias florescerá a justiça e uma grande paz até ao fim dos tempos. Dominará de um ao outro mar, do grande rio até aos confins da terra. Diante dele se curvarão os inimigos e os seus adversários hão de prostrar-se por terra. Os reis de Tarsis e das ilhas oferecerão tributos. Os reis de Sabá e de Sebá trarão suas ofertas. Todos os reis se prostrarão diante dele, todas as nações o servirão. Ele socorrerá o pobre que o invoca e o indigente que não tem quem o ajude. Terá compaixão do humilde e do pobre e salvará a vida dos oprimidos. Há de livrá-los da opressão e da violência, porque o seu sangue é precioso a seus olhos. Enquanto viver, ser-lhe-á dado ouro de Sabá. Por ele hão de rezar sempre, e todos os dias será abençoado. Haverá nos campos fartura de trigo, ondulando pelo cimo dos montes. Tudo se cobrirá de frutos como o Líbano, as cidades florescerão como a erva dos prados. O seu nome permanecerá pelos séculos e durará enquanto o sol brilhar. Todos nele se sentirão abençoados, todos os povos o hão de bendizer. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, o único que realiza maravilhas. Bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e a terra inteira se encha da sua glória. Amém. Amém. Terminaram as orações de David, filho de Jessé. Olá, eu sou o Padre Francisco Costa Alves, das equipas de jovens de Nossa Senhora. Com imensa alegria junto-me a vocês em mais um dia, nesta caminhada de escuta da Palavra de Deus, no podcast Mais 365. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por nos falares todos os dias e nunca nos abandonares no nosso caminho. Concede-nos o dom do Teu Espírito, para Te conhecermos e conhecermos Jesus, para Te amarmos mais e sermos salvos no Teu amor. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Continuamos hoje a ler o 2º livro dos Reis. E hoje ouvimos contar esta expedição militar contra Moab, em que se juntam 3 reis. O rei de Israel, no norte, o rei de Judá, no sul, e o rei de Edom, que era também ali um país vizinho. Josafate, que é o rei de Judá, já nos foi apresentado no livro das Crónicas como um rei bom e fiel a Deus. E, portanto, comprovamos isso mais uma vez, desta vez numa versão do livro dos Reis, em que ele procura um profeta do Senhor quando falta água no caminho pelo deserto. É engraçado, porque o rei de Israel fica logo muito assustado. Mas Josafate mantém-se sereno e pergunta por um profeta do Senhor para perceber se devem continuar essa expedição ou não. Realmente, quando estamos habituados a caminhar com Deus, o nosso coração anda mais tranquilo, porque sabemos para quem nos virar na hora da aflição. Bem, e de facto,
de forma simples, surge Eliseu, que profetiza e anuncia a vitória dessa expedição, incitando-os a continuar. Olhando agora para o segundo livro das Crónicas, conhecemos mais 2 reis da história de Judá. Uzias, o primeiro rei de quem se fala, também começou bem o seu reinado, como o pai dele, Amacias, que conhecemos ontem. Fez o que é reto aos olhos do Senhor e isso fez-lo prosperar, mesmo até a nível militar. Mas depois, infelizmente, Uzias é parecido com o pai na virtude e no vício. E, portanto, quando se vê vitorioso, fica todo inchado e desrespeita a lei do Senhor. E desrespeita a lei do Senhor, uma coisa grave, porque se põe a fazer oferecimentos de incenso no templo do Senhor, algo que era uma função sagrada, reservada apenas aos sacerdotes. Esta soberba vimos-la também ontem. E que no fundo, eu acho que é um problema de memória. Uzias acha que conquista tudo sozinho. Mas neste caso concreto, o texto é muito claro e parece que quer fazer esse contraste. Nós lemos às tantas: a sua fama estendeu-se até muito longe, pois, e agora esta parte é que é importante, Deus fez maravilhas para o ajudar a adquirir grande poder. Meus amigos, não nos esqueçamos. O protagonista da nossa história, por mais estranho que nos pareça, não somos nós. É Deus. É Ele que faz as maravilhas. Elas não partem de nós. Nós somos apenas os abençoados, que são os seus colaboradores nesta obra que Ele faz, que Deus faz. E deixem-me também ainda demorar um bocadinho mais nesta história de Uzias. Reparem que o orgulho dele leva à loucura e leva-o também a não compreender como as coisas são. Ele quis a glória do sacerdócio levítico, do templo, e não compreendia que, na verdade, o sacerdócio é um serviço dado por Deus aos descendentes de Arão. É um serviço dado por Deus. Não é uma conquista. A lepra, depois, é um castigo irónico que o texto nos apresenta, porque ele, o rei Uzias, que queria a glória do culto, fica privado dele por causa da doença que tem. E até no simples acesso ao templo e no simples acesso à vida social se vê esta ostracização do rei Uzias. Pois é, também para nós cristãos o poder e a responsabilidade na igreja, na verdade, são serviço. E serviço para cuidarmos bem dos outros, como fez o segundo rei que hoje conhecemos, Jotam. Ele foi muito diferente do pai, e o cronista apresenta-o como um rei poderoso. Porquê? Porque andava firmemente nos caminhos do Senhor, seu Deus. Olhem, seja assim também connosco, e que também nós não nos cansemos de louvar a Deus. Podemos usar hoje também as palavras do Salmo 72. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, o único que realiza maravilhas. Bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e a terra inteira se encha da sua glória. Amém. Amém. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 172, avançamos e continuamos com alegria nesta leitura da Palavra de Deus. Um abraço em Cristo, até amanhã.